Lucas, capítulo 22, versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Glória a Deus. Este texto sagrado, ele nos narra um episódio bastante comovente e ao mesmo tempo bastante substancial para a nossa vida espiritual. O momento em que Pedro nega Jesus. Um momento crucial na vida de Pedro, que era um discípulo que estava ali com Jesus a todo momento, vendo Jesus realizar inúmeros milagres diante do seu ministério. E agora ele estava ali em uma situação inusitada, em uma situação difícil, em um momento crucial da sua vida. O momento que ele nega Jesus. Esta passagem é muito forte, porque o que Pedro fez foi muito grave. Pedro traiu Jesus quando ele o negou. A Bíblia diz que Pedro, ele chorou amargamente. E nós sabemos que nós podemos chorar em diversas situações de nossas vidas. Podemos chorar por uma grande alegria. Podemos chorar por uma tristeza. Mas Pedro chorou. A Bíblia diz que foi um choro amargo. O que é um choro amargo? É um choro que vem de dentro da alma. É um choro que traz o arrependimento do coração devido às situações. E é deste choro que eu quero te falar nesta manhã. O choro amargo de Pedro, o choro que traz arrependimento, aquele choro que levou ele a reconhecer tudo que Jesus havia feito. Eu acredito que Pedro estava lá no momento da crucificação, olhando para Jesus, arrependido, porque ele achava que não tinha mais esperança para ele. E como Pedro, milhares de pessoas estão vivendo hoje, arrependidas, vivendo uma vida sobre o jugo de Satanás, sobre o jugo do mundo, achando que não há mais solução para os seus problemas, achando que não há mais saída para as suas causas. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma que Jesus é a nossa esperança. A palavra de Deus, ela nos diz que Ele morreu pelo mais vil pecador, para restaurar a comunhão de Deus com o homem. Aleluia. O motivo do choro de Pedro foi um choro de arrependimento. Aleluia. Mas aconteceu algo
na vida de Pedro, surpreendente. O versículo que nós lemos, ele nos diz que Pedro, e virou-se o Senhor para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Olha só, o divisor de águas da vida de Pedro naquele momento foi a hora que ele parou e olhou Jesus. Depois que Pedro havia o negado 3 vezes, quando Jesus ia se retirando, que ele estava sendo preso, e olhou Jesus para Pedro. Foi o confronto no olhar de Jesus, foi que fez Pedro chorar amargamente. E esse mesmo Jesus que olhou para Pedro, que o confrontou ele com o seu olhar, ele ainda está vivo. Ele continua nos falando da necessidade de ter comunhão com Deus. Ainda há uma necessidade de chorar amargamente, de arrependimento, para que nós possamos viver uma vida de fidelidade com Deus, de comunhão. Eu acredito que o choro de Pedro comoveu o coração de Jesus. Aleluia. Eu quero lembrar que Pedro, ele era um homem muito inconstante. Ele era um homem cheio de euforia. Se nós prestarmos atenção durante a caminhada dele com Jesus, nós vamos observar situações em que ele se manifestou de maneira sem pensar. Quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos, e quando ele disse assim: olha, estão dizendo por aí que eu sou Moisés, que eu sou Elias, que eu sou um dos profetas. Ele olhou para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que sou? Aí Pedro se levantou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Espírito Santo usou Pedro, a ousadia de Pedro. Mas logo Jesus contava acerca da crucificação, dizendo que era necessário que ele morresse, para que houvesse a remissão de pecados. E Pedro mais uma vez se levantou eufórico, dizendo: não, Senhor, tu não pode morrer. E Jesus olhou para ele e disse assim: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro, eufórico, que estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, agora estava sendo usado pelo inimigo. A euforia de Pedro, o desejo de se apresentar diante do Senhor, ele era assim. Quando Jesus foi preso, que aquela guarda de soldados chegaram diante de Jesus, Pedro estava ali perto. Ele desembainhou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. E Jesus pegou a orelha do soldado e colocou no lugar e disse: não é assim, Pedro. Ele precisava aprender. Todo o ministério de Jesus foi um ensinamento na vida de Pedro. Aleluia. Pedro precisou ser confrontado com Jesus na hora daquele olhar, que Jesus olhou para ele, depois que o galo cantou 3 vezes, aleluia, passou um filme na vida de Pedro, de tudo que ele tinha vivido com o mestre. Eu quero te dizer nesta manhã, você precisa ser confrontado com Jesus, você precisa olhar para ele e sentir uma necessidade extrema de comunhão com ele. Você precisa de um confronto direto com a palavra de Deus, para você rever seus valores espirituais. Aleluia. Você precisa de um confronto com o Senhor. Aquele olhar que Jesus deu para ele,
quando ele o negou, ele o fez chorar amargamente. E o Senhor fala ao teu coração nesta manhã: você precisa dele, você precisa de um confronto com ele, você precisa meditar sobre a história da cruz, sobre aquilo que o teu Senhor, Ele pode fazer na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E existiu um momento na vida de Pedro, que talvez milhares de pessoas passem por isso. Depois que acabou tudo, que Jesus foi crucificado, que ele estava muito triste, aconteceu algo na vida dele. Talvez ele pensou consigo: está tudo acabado, eu o neguei, eu o traí. Judas também traiu Jesus, mas sabe qual é a diferença? Pedro também traiu quando ele o negou. É que o Espírito Santo não estava com Judas. Depois que ele traiu Jesus, ele foi se enforcar, não havia mais jeito para ele. Mas Pedro, depois da crucificação, o Espírito Santo estava com ele. Aleluia! E quando ele estava lá na praia, Jesus apareceu para ele. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim: olha, avisa Pedro. Jesus estava preocupado com ele. Aleluia. Ele havia o negado, mas ainda tinha esperança. E Jesus apareceu para ele lá na praia. Agora o coração de Pedro, quando viu Jesus, estava esperançoso. Jesus disse assim: olha Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Pedro agora não tinha mais nenhuma dúvida, era o Senhor que estava ali. Ele disse: eu te amo, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. E Jesus disse para ele: apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Não interessa o que tu tenha feito. Quando você deixa de viver uma vida de conformidade com a palavra, você o nega o tempo todo, com os seus gestos, com as suas atitudes. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Ele está lá, presente, perto de você, esperando que você deixe fluir dentro da tua alma o desejo de conhecê-lo, o desejo de viver uma vida com Ele. Aleluia. Este episódio nos mostra que Ele sempre está disposto a nos dar uma segunda chance, a operar em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando nós vivemos uma vida de qualquer jeito, nós estamos negando Ele. Muitas pessoas dizem assim: mas eu tenho Ele, eu tenho Jesus. Mas os gestos, as atitudes negam isso. Deus não precisa de aparências, Deus não precisa de hipocrisia. Deus precisa de corações desejosos, corações sedentos pelo seu amor, pela sua fidelidade, por aquilo que o homem possa dar para ele. Aleluia. Eu não sei o que tu tem feito e tu tem dado para ele,
Mas se tu o nega, tu o trai. E como Pedro, ele sempre tem esperança para a tua alma. Assim como ele foi lá onde Pedro, lá na praia, e restaurou a comunhão com Pedro, ele está aqui nesta manhã e quer restaurar a tua comunhão com ele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor e Salvador nesta manhã. Creia nisso nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe.